A maneira como você enxerga o mundo pode não ser real. Ela pode ser fruto do viés de confirmação. De forma bem resumida, o viés de confirmação é a tendência de buscar, interpretar e se recordar de informações de forma enviesada, que confirmem as opiniões e visão de mundo de uma pessoa em detrimento de outras que a questionem ou a refutem. Essa forma de pensar funciona como uma espécie de coleta seletiva do cérebro. Ela é bem limitada e reducionista. A mínima ideia de se estar errado não é factível neste modo de pensar. Uma vez que acreditamos em algo, seja isso uma verdade ou uma ficção, a nossa mente passa a fazer um filtro seletivo dos estímulos recebidos no ambiente, de modo a selecionar aqueles que confirmem a nossa crença. E ela faz isso de modo automático, sem que a gente se dê conta. Por meio desse filtro, nós somos propensos a interpretar as informações de forma tendenciosa, de modo que reforcem as convicções que já possuímos. Este tipo de viés pode nos conduzir a ignorar evidências que sejam contrárias às nossas opiniões e às vezes até mesmo a distorcê-las para que sejam compatíveis com nossas visões e pensamentos. Muitas vezes, o viés de confirmação é um efeito de sobrevivência dentro de uma forte pressão de grupo, onde pensar e ter senso crítico são punidos ou simplesmente não estimulados. Quando o indivíduo começa a perceber que há algo inconsistente naquele modo de pensar, ele entra em um processo de sofrimento mental chamado dissonância cognitiva. Não sustentando essa angústia, tende a calar e rejeitar todas as informações conflitantes para permanecer em sua zona de conforto, ainda que essa zona esteja lhe custando toda a sua saúde mental. Esse tipo de pensamento é favorecido em ambientes que se isolam de conhecimento amplo, tendem a ver informação como contaminação e a manter os membros alienados. Isso acontece também em bolhas de redes sociais, onde só se consome o mesmo tipo de conteúdo, chamadas na sociologia de câmaras de eco. É uma descrição metafórica de uma situação em que informações, ideias ou crenças são amplificadas ou reforçadas pela comunicação e repetição dentro de um sistema definido. Neste espaço, as fontes dominantes muitas vezes não são questionáveis e as opiniões diferentes ou concorrentes são censuradas ou desautorizadas. A maioria dos ambientes de câmara de eco dependem de doutrinação, coerção e propaganda para disseminar a informação, sutil ou não, de modo a evitar que as pessoas tenham pensamento crítico. As pessoas que saem desses ambientes, sejam comunidades, grupos ou bolhas virtuais, tendem a sentir que viveram uma ilusão e precisam de um tempo para se desintoxicar e reconstruir seu pensamento de modo mais ajustado. Algo que leva tempo e que pode causar um sofrimento considerável. Alguns efeitos do viés de confirmação são a polarização das opiniões e atitudes, onde vamos encontrar muita dicotomia e apego à própria opinião, o modo defensivo, muitas vezes agressivo, quando se choca com opiniões contrárias, o raciocínio motivado, onde a pessoa tende a deixar as emoções influenciarem o seu raciocínio, de maneira que seja possível se convencer de que uma crença ou preferência pessoal, mesmo que desmentida por fatos e dados, é verdadeira. A preferência por informações anteriores e a rejeição a novas informações, a dissonância cognitiva, que é aquele estado de sofrimento e rejeição de informações conflitantes, a associação ilusória entre eventos, especialmente confundido correlação com causalidade, que é chamada de correlação ilusória, que é a tendência de enxergarmos relações inexistentes entre um conjunto de dados. É muito saudável e importante questionar e ter abertura para analisar outros tipos de informação. Um modo de pensar verdadeiramente saudável está aberto para a complexidade e as inúmeras nuances existentes. E também não assume a postura defensiva, tenta compreender o outro, respeitar, tem clara a possibilidade de estar errado, leva em conta as informações conflitantes e contrárias para construir um pensamento mais profundo, realista e completo.